Capítulo 18 A terrível noite de luta. Com muitos pressentimentos, Jacó refez todo o caminho pelo qual passou como fugitivo 20 anos antes. Seu pecado por ter enganado seu pai estava sempre diante dele. Sabia que seu longo exílio era o resultado direto daquele pecado. Pensava nesse ato dia e noite e, com a consciência pesada, a caminhada se tornava muito triste. Ao aparecerem à distância as colinas de sua terra natal, todo o seu passado voltou claramente diante dele. Com a lembrança de seu pecado vieram também as promessas divinas de auxílio e direção. Teve medo quando pensou em Esaú. Seu irmão poderia ser levado à violência contra ele, não somente pelo desejo de vingança, mas para obter a posse da riqueza que durante tanto tempo tinha considerado como sua. Mais uma vez, o Senhor deu a Jacó um sinal do cuidado divino. 2 exércitos de anjos celestiais avançavam com o seu grupo para servir de proteção. Jacó se lembrou da visão em Betel tanto tempo antes e seu coração sobrecarregado ficou mais leve. Os mensageiros divinos que lhe trouxeram esperança e coragem ao fugir de Canaã deveriam ser os guardas durante o seu retorno. Quando Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus." Gênesis capítulo 32, verso 2. Mesmo assim, Jacó sentiu que deveria fazer alguma coisa para garantir sua segurança. Então enviou mensageiros a Esaú com uma saudação, na esperança de que seu irmão a receberia de bom grado. Os servos foram enviados ao meu senhor Esaú. Eles deveriam se referir a seu senhor como teu servo Jacó. Para afastar o temor de que ele tinha retornado para reclamar a herança, Jacó teve cuidado de declarar em sua mensagem: "Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas." Esaú, porém, não enviou resposta alguma à amigável mensagem. Parecia certo que Esaú estava vindo em busca da vingança. O terror invadiu o acampamento. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Gênesis capítulo 32, verso 7. Seu grupo, desarmado e indefeso, estava completamente despreparado para um confronto inimigo. De seus imensos rebanhos, ele enviou presentes generosos a Esaú com uma mensagem amigável e novamente. Fez tudo o que estava ao seu alcance a fim de reparar a falta que tinha para com seu irmão e afastar o perigo que os ameaçava. Então ele suplicou pela proteção divina. "Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças." Gênesis capítulo 32, versos 10 e 11. Jacó decidiu passar a noite em oração a sós com Deus. O Senhor poderia abrandar o coração de Esaú. Nele estava a única esperança de Jacó. Um anjo luta com Jacó. Esse encontro aconteceu em uma região solitária e montanhosa, onde habitavam animais selvagens e se escondiam ladrões e assassinos. Desprotegido, Jacó se prostrou em terra em profunda angústia. Era meia-noite. Tudo que ele mais prezava na vida estava exposto ao perigo e à morte. Mais amargo ainda era o pensamento de que seu pecado é que havia atraído esse perigo sobre os inocentes. Inesperadamente, uma forte mão pousou sobre ele. Pensou que fosse um inimigo procurando tirar sua vida. Na escuridão, os dois lutaram, tentando vencer um ao outro. Nenhum dos dois falou uma só palavra, mas Jacó lutou com todas as suas forças e não cedeu por um momento sequer. Enquanto lutava para defender a própria vida, a culpa pesava em seu coração. Seus pecados pareciam estar sempre diante dele para o separar de Deus. Mesmo na terrível situação em que se encontrava, ele se lembrou das promessas divinas. A luta continuou até quase o romper do dia, quando o estranho colocou o dedo na coxa de Jacó e ele ficou manco instantaneamente. Jacó compreendeu então que tinha lutado com um mensageiro celestial. Foi por isso que, em seu esforço quase sobre-humano, não conseguia a vitória. Era Cristo, o anjo do concerto. Jacó estava aleijado e sofrendo a dor mais terrível que já havia sentido, mas não o quis largar. Arrependido e humilhado, ele se agarrou ao anjo. Ele chorou e implorou o seu favor. Oséias capítulo 12, verso 4. Suplicando uma bênção.
tinha que ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. O anjo insistiu: deixe-me ir, pois o dia já aponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis capítulo 32, verso 26. Ele tinha a confiança daquele que confessa a própria indignidade e ainda assim crê na fidelidade de um Deus que mantém a palavra do concerto. Jacó lutou com o anjo e saiu vencedor. Oséias capítulo 12, verso 4. Esse mortal, falível e pecador, venceu com a ajuda da majestade do céu. Firmou suas mãos trêmulas nas promessas de Deus e o coração do amor infinito não poderia deixar de atender à súplica do pecador. De Jacó para Israel. Jacó viu então claramente o erro que o havia levado ao pecado de obter o direito da primogenitura pelo engano. Ele não tinha confiado nas promessas de Deus e havia procurado, pelos próprios esforços, fazer aquilo que Deus teria realizado a seu tempo e de acordo com a sua providência. Como prova de que ele tinha sido perdoado, seu nome foi mudado para outro que manteria viva a lembrança de sua vitória. Seu nome, disse o anjo, não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gênesis capítulo 32, verso 28. O momento de crise em sua vida tinha passado. A dúvida, a perplexidade e o remorso tinham amargurado sua vida. Mas, a partir daquele momento, tudo estava mudado. Sentia a doce paz de estar reconciliado com Deus. Jacó não estava mais com medo de se encontrar com seu irmão. Deus poderia mover o coração de Esaú para que aceitasse sua demonstração de humildade e arrependimento. Enquanto Jacó lutava com o anjo, outro mensageiro celeste foi enviado a Esaú. Em sonho, Esaú viu seu irmão, que durante 20 anos tinha vivido fora da sua terra como fugitivo. Testemunhou sua angústia ao saber que sua mãe estava morta. Ele o viu rodeado pelos exércitos de Deus. O Deus de seu pai estava com ele. Os dois grupos finalmente se aproximaram um do outro. O chefe do exército conduzindo seus homens de guerra e Jacó com suas esposas e filhos, servos e servas, seguidos por longas filas de rebanho e gado. Apoiado em seu cajado, Jacó passou à frente, pálido e manquejando, em consequência de sua luta recente. Ele andava devagar e penosamente, mas seu rosto estava iluminado, irradiando paz e alegria. Ao ver aquele coxo sofredor, Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e eles choraram. Gênesis capítulo 33, verso 4. Até mesmo o coração dos rudes soldados de Esaú foi tocado. Não conseguiu entender a razão da mudança ocorrida em seu capitão. Em sua noite de angústia, Jacó aprendeu como é vão o auxílio oferecido pelo homem. Quão infundada é a confiança no poder humano. Desamparado e sentindo-se indigno, ele suplicou a promessa da misericórdia de Deus para o pecador arrependido. Aquela promessa foi a certeza de que Deus o perdoaria e o aceitaria. Tempo da angústia de Jacó. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar exatamente antes da segunda vinda de Cristo. Ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Jeremias capítulo 30, versos 5 a 7. Quando Cristo finalizar sua obra de mediação em nosso favor, começará então esse tempo de angústia. O caso de cada pessoa terá sido decidido e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. O solene anúncio será feito. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irado irmão, da mesma forma o povo de Deus estará em perigo por causa dos ímpios. Os justos clamarão a Deus por livramento dia e noite. Satanás acusou Jacó diante dos anjos de Deus, reivindicando o direito de destruí-lo por causa do seu pecado. Tentou impor sobre ele o sentimento de culpa, pretendendo desencorajá-lo e quebrar sua ligação com Deus. Quando Jacó orou fervorosamente e em lágrimas, o mensageiro celeste, para provar sua fé,
também o lembrou de seu pecado e tentou se desvencilhar dele. No entanto, Jacó tinha aprendido que Deus é misericordioso. Ao rever sua vida, foi quase levado ao desespero, mas ele se agarrou firmemente ao anjo e, clamando sinceramente, com brados angustiantes, insistiu em seu pedido e prevaleceu. A luta final. A experiência do povo de Deus será semelhante a essa em sua última luta contra os poderes do mal. Deus vai provar sua fé, sua perseverança, sua confiança em seu poder. Satanás tentará aterrorizá-los com o pensamento de que seus pecados foram grandes demais para ser perdoados. Ao reverem sua vida passada, suas esperanças submergirão. Ao se lembrarem, porém, da misericórdia de Deus e de seu sincero arrependimento, vão se apegar às suas promessas. Sua fé não falhará, porque suas orações não são respondidas imediatamente. A expressão de seu coração será: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis capítulo 32, verso 26. Se Jacó não tivesse se arrependido de seu pecado antes, por conseguir o direito da primogenitura pelo engano, Deus não poderia ter preservado a sua vida de forma tão misericordiosa. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus chegasse a ter pecados não confessados diante deles, quando fossem torturados pelo temor e angústia, o desespero acabaria com sua fé, e eles não conseguiriam ter confiança para pleitear com Deus por seu livramento. Contudo, eles não terão faltas ocultas a revelar. Seus pecados terão sido apagados pelo sangue expiatório de Cristo, e não conseguirão mais se lembrar deles. Todos aqueles que procuram desculpar ou ocultar seus pecados e permitem que eles permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais certa é a vitória do grande adversário. A história de Jacó é para nós uma certeza de que Deus não rejeita aqueles que foram atraídos ao pecado, mas que retornaram a Ele em verdadeiro arrependimento. Deus ensinou a seu servo que apenas a graça divina poderia lhe conceder a bênção que tão ardentemente desejava. De modo semelhante acontecerá com aqueles que viverão nos últimos dias. Em nossa fraqueza e indignidade, devemos confiar nos méritos de um Salvador que foi crucificado e ressuscitou. Ninguém jamais perecerá enquanto fizer isso. A experiência de Jacó é um testemunho do poder da oração perseverante. É agora que temos que aprender essa lição de que devemos viver uma fé inabalável. As maiores vitórias não são aquelas que são ganhas pelo talento, educação, riqueza ou favor dos homens. São aquelas recebidas na sala de audiência de Deus, enquanto a fé sincera, em agonia, lança mão do braço forte da oração. Todos aqueles que se apegarem às promessas de Deus, como fez Jacó, e forem fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele.